E aí, moçada, tudo bem? Bom, hoje, nessa aula, eu vou dar continuidade ao que a gente estava falando nas aulas anteriores, né? Onde a gente começou a falar na última aula que eu mandei para vocês, que foi sobre histologia cardíaca, onde nós falamos sobre as túnicas cardíacas, quer dizer, as camadas de tecido que compõem a parede do coração. E aí, nessa aula de hoje, eu vou dar um foco especial ao miocárdio, né? Eu comentei anteriormente com vocês que a gente iria depois abordar com mais detalhe o miocárdio, que é o tecido que interessa pra gente, né? Que é o tecido funcional do órgão, né? Os tecidos funcionais dos órgãos, muitas vezes eles recebem o nome de parênquima, que é o tecido que confere aquela função àquele órgão. A função do coração é bombear sangue. O que permite que o coração desempenhe essa função é o miocárdio. Portanto, o miocárdio é a túnica do órgão que é o seu parênquima, quer dizer, é o tecido funcional desse órgão, ok? Então, hoje a gente vai falar mais a respeito do miocárdio, destacando as células que formam. Eu já falei um pouquinho sobre elas com vocês, vamos falar mais. E a gente já começa a falar da fisiologia, a gente já vai começar a falar de função. Bom, gente, nessa imagem aqui, a gente pode ver os 3 tipos de músculo, de tecido muscular que existe no corpo da gente, né? O primeiro, que está aparecendo aí, é o tecido muscular estriado esquelético. Então, é aquele músculo que a gente utiliza para se movimentar, né? O segundo é o tecido muscular estriado cardíaco, é o miocárdio, que é o nosso foco principal aqui. E o terceiro tipo de músculo que existe no nosso corpo é o tecido muscular liso, que aqui ele está chamando de tecido muscular não estriado, portanto liso. Então a gente tem 2 músculos estriados. Vocês veem que até nessa imagem, né, nesse desenho, a gente consegue observar as faixas intercaladas, clara e escura, que é o que dá o aspecto estriado, por isso que eles receberam esse nome, né? Ou melhor, esse sobrenome. Os 2 têm isso em comum. Nesse outro slide aqui, ó, a gente também vê os 3 tipos de músculo que a gente tem no nosso corpo, né? O primeiro, de novo, é o músculo esquelético. E ali aparece um pouco da morfologia, né? Da descrição morfológica desse músculo. Então, as fibras do músculo esquelético são grandes, são células grandes, a gente chama a célula muscular esquelética de fibra muscular, são das maiores células do corpo, né? Junto com os neurônios, motores, que são células únicas que partem do sistema nervoso central em direção ao sistema muscular esquelético. E o músculo esquelético é formado por células bem compridas, por isso que a gente chama de fibra muscular, né? Por essa estrutura filamentosa, assim. E elas são bem grandes. O músculo cardíaco, né? O segundo aí que está com esse cercado de vermelho, também são células estriadas que compõem esse tecido muscular, mas elas são menores do que as fibras musculares esqueléticas, né? As células musculares cardíacas, que eu falei para vocês que a gente chama de cardiomiócito, assim como a fibra muscular esquelética pode ser chamada de miócito. Então, a gente vê já de cara, né, vocês podem estar observando que o tecido, né, é diferente. Ó. A gente vê que o músculo esquelético, a gente tem as células mais individualizadas, a gente vê um espacinho entre elas. Então, aqui nesse desenho a gente vê uma célula em cima, uma aqui no meio, outra aqui mais para baixo, né, que a gente consegue ver aqui na lâmina histológica e as estriações, ó. No músculo cardíaco, é aquela arquitetura que eu comentei com vocês na outra aula. É uma arquitetura sincincial, quer dizer, um sincício, onde as células existem espaços entre elas, um interstício que a gente chama, né?
mas as células estão todas conectadas, tá vendo? Num formato que muitos autores chamam até formato de escada. Aqui a gente consegue ver também, a gente não né, na lâmina, no corte histológico, a gente vê essa mesma morfologia, né, que está aparecendo no desenho, e a gente não consegue individualizar célula a célula. A gente vê essa linha escura, que são os discos intercalares, e as estrias, da mesma forma que a gente vê no músculo esquelético. No músculo liso, né, gente, o músculo liso é aquele que a gente vai ter aí em diversas vísceras, a gente vai falar de músculo liso quando abordar os vasos sanguíneos, quando falar de sistema respiratório, quando falar do sistema urinário, tudo tem músculo liso. As células, elas têm um formato que a gente chama de fusiforme e elas não apresentam estriações, né? A gente vê aqui no corte histológico, ó, é liso, lisinho, não tem estria nenhuma. Tá ok? Então essa é a diferença morfológica entre esses músculos. Nesse outro slide, a gente já tem aqui aparecendo a diferença morfológica também no desenho, né? Aquilo que eu falei para vocês, ó, o músculo esquelético a gente consegue individualizar as células. No músculo cardíaco isso não é possível, porque o músculo cardíaco é um sincício. Então essa é a principal diferença entre os dois. Os dois são estriados, esquelético e cardíaco, sim. Mas no esquelético as células estão bem individualizadas. No músculo cardíaco a gente tem uma arquitetura de sincício, onde não é possível individualizar célula a célula, as células estão muito conectadas. E isso, em termos funcionais, gente, vai ser muito interessante, tá? Porque o potencial elétrico, que vai ser o estímulo elétrico, né, que vai produzir o movimento, ele vai ser transmitido muito mais rapidamente no músculo cardíaco, se comparado com o músculo esquelético, tá ok? Pelo fato de ser sincício, pelo fato de estar tudo conectado. É aquilo que eu comentei com vocês, é como se a gente tivesse, assim, casas, uma do lado da outra. No esquelético a gente tem um corredor entre as casas, vamos imaginar assim. Aqui no cardíaco não, a casa está parede com parede, tá? Casa germinada, né? Como tem gente que chama aí, o pessoal de arquitetura e engenharia e tal. Então é parede com parede, que nem apartamento, parede com parede. Só que, além de ser parede com parede, a gente tem ainda portas nessa parede. Então você pode sair da sua casa e ir para casa do seu vizinho através de uma porta que tem naquela parede que une as duas casas. Imaginem isso. Essas portas que a gente chama de junções comunicantes, que permite essa comunicação direta de uma célula com a outra. Então isso vai permitir que as coisas trafeguem muito mais rápido de uma célula para outra. No músculo esquelético a gente não tem isso. Então existe uma necessidade de abrir as portas que dão na rua, para você sair da sua casa e ir para a casa do vizinho, entendeu? Aqui não, a gente, entre uma casa e outra, a gente tem uma portinha que conecta cada uma delas. Isso é o sincício, é essa superconexão, integração entre as células, que a gente observa no cardíaco. E o músculo liso, as células são bem individualizadas também, semelhante ao esquelético, né? E elas têm um formato diferente, que a gente chama de formato fusiforme, que é esse formato assim, parece um olho, estão vendo aqui, né? E a gente tem essa forma diferenciada. E aí, quanto à atividade, aqui do lado, a gente pode observar essa diferença, então, funcional dos tecidos, né, musculares. O músculo esquelético, a gente tem uma contração forte e rápida, descontínua, quer dizer, contrai e relaxa, pode ficar um tempão relaxado, pode ficar um tempão contraído. E é voluntária, a gente comanda, né? Os nossos músculos esqueléticos a gente consegue comandar, já que ele vai ser gerido pelo sistema nervoso somático, que é um sistema nervoso que envolve os nervos motores. Eu imagino que vocês devam ter visto isso na disciplina de IPV. Então a gente tem total controle sobre o funcionamento desse tecido. Já no músculo cardíaco, ó, a contração também é forte e rápida, né? Só que ela é contínua. Quer dizer, a gente tem o trabalho desse músculo continuamente, enquanto o Papai do Céu permitir que a gente fique nesse planeta, a gente vai ter esse órgão trabalhando, contraindo e relaxando constantemente. Diferente do músculo esquelético, que pode ter períodos de repouso bem longos, durante o sono, por exemplo, ele fica, né, numa situação de relaxamento. Aqui não, a gente tem um trabalho contínuo, ininterrupto, só para quando a gente morre. E ele é involuntário, graças a Deus, né, gente? Quer dizer, graças às energias cósmicas, enfim, o que vocês acreditarem, que permitiu que fosse assim, porque a gente vai ter aí uma coisa a menos para se preocupar no nosso corpo. Em termos de funcionamento, ele funciona sozinho, tá?
Porque quem vai regrar esse funcionamento, quem vai modular esse funcionamento é sistema nervoso autônomo, tá? Que comanda todas as vísceras que a gente não comanda em sã consciência, né? Ela está sendo comandada por um outro sistema que trabalha de maneira independente. E o músculo liso, normalmente ele apresenta uma contração mais fraca, em condições normais, claro, né? A gente pode ter situações que ele contrai muito intensamente, mas normalmente são condições anormais, tá? A contração normalmente é mais lenta, ela acontece, né? Ela demora mais para acontecer, ela vai acontecendo num período mais longo e ela também é involuntária, né? Então, se a gente come alguma coisa, a gente sabe o trato gastrointestinal todinho, é músculo liso. Esse alimento ele vai ser conduzido ao longo do tubo digestivo sem que a gente precise se preocupar com isso, né, gente? A gente só tem a voluntariedade de engolir o alimento. Agora, da orofaringe para baixo é por conta do sistema nervoso autônomo, tá? Que permite a contração da musculatura que impulsiona o alimento no tubo digestivo, né? Produzindo aqueles movimentos peristálticos e tal. Mas o nosso foco aqui só uma introdução geral, para vocês terem uma ideia da diferença do cardíaco para os outros, é o músculo cardíaco, que a gente chama, né, entre os íntimos, assim, de miocárdio, né, e no mundo clínico e acadêmico. Bom, aqui mostra um desenho, um pouquinho dessa estrutura de sincício que a gente está falando, né, onde a gente tem um desenho, mesmo uma animação, que a gente vai ter aqui, ó, as células conectadas umas às outras, a gente consegue ver os núcleos. É um tecido que vai ter as células com muita mitocôndria, para produzir bastante ATP para ele funcionar. Vocês sabem que a mitocôndria são as unidades geradoras de energia na célula, né, o nosso gerador energético. E aí a gente vai ter aqui os discos intercalares, que estão em preto, né, mostrando, é o único ponto nítido de separação de uma célula para outra, mas a gente tem uma continuidade tecidual, que a gente chama. Uma célula emenda na outra. Tá? Aqui um vaso sanguíneo, né, ilustrando. Aqui um outro desenho, ilustrando a mesma coisa, porque eu sei que esse conceito de sincício às vezes é difícil de compreender, né? Então é um tecido, gente, onde não é possível individualizar as células, tá? Olhando para elas no microscópio. Porque as células estão muito conectadas. Você tem quase como se fosse uma massa multinucleada, tá? De tecido. Então aqui a gente observa de novo, tá vendo? Aquela conformação de escada que muitos autores falam, que a gente vai ter desse tecido que compõe, que é o miocárdio, tá? Aqui um outro desenho, ó, onde a gente vê os núcleos, né, sempre muito mais corados pelas técnicas histológicas, o núcleo sempre sobressai mais. Aqui ele tentou fazer, né, um destaque de uma das fibras musculares cardíacas, quer dizer, de um cardiomiócito, mas a gente vê que ele está emendado aqui, tá? Aqui um capilar sanguíneo, tecido conjuntivo, que é o espaço intersticial também, né? Aqui a gente vai ter discos intercalares, escurinho, aparecendo a linhazinha, tá ok? E nesse disco intercalar, que é esse ponto de fusão de membranas dos diferentes cardiomiócitos, a gente tem junções comunicantes, que são canais de comunicação, tá? Então, o ponto que a gente consideraria de separação de entre células não é efetivamente separação. A gente tem comunicação através de estruturas, especializações de membrana, que a gente chama de junção comunicante. Vocês devem ter ouvido falar dessas especializações de membrana lá em OMDH, quando vocês estudaram tecido epitelial. É através de junção comunicante que a gente tem a nutrição das células do epitélio, né? Não sei se vocês lembram disso, porque o epitélio é um tecido que não tem vascularização, né? A gente diz que ele é avascularizado, né? O A vem sempre na frente, um prefixo que remete à negação. Avascularizado. Então, a gente tem a nutrição do epitélio acontecendo através de vasos do conjuntivo, quer dizer, nutrição, quando a gente fala, é fornecimento de oxigênio, açúcar. E essas moléculas, elas vão em direção ao epitélio e vão passando de uma célula para outra, tipo o telefone sem fio, sabe, passando a informação. E isso acontece graças a essas junções comunicantes, tá? Só que a gente não tem o epitélio e a gente não diz que ele é um sincício, porque a gente consegue individualizar cada célula. Aqui não, né? Então, aquela
uma célula emendando na outra, ou continua na outra, que a gente chama de uma continuidade tecidual, tá? Uma continuidade entre as células. Aqui, gente, uma ilustração, onde a gente vai ter aqui os dois tipos de célula que compõem o miocárdio. Então, eu comentei com vocês, na outra aula, que o miocárdio é formado por dois tipos de célula. As células, essa que está laranja aqui, ó, que está ilustrando uma célula que ele está dizendo aqui, chamando de autorrítmica, que a gente chama de célula marca-passo, tá? É uma célula que não tem estriação, ó. Ela não tem as estrias que a gente vê nas células do ladinho aqui, ó, que tem essas linhazinhas todas aqui, né? Então, a célula marca-passo, ela vai ser a célula excitatória do tecido, né? Ela tem um funcionamento semelhante a um terminal nervoso, tá? Só que não libera neurotransmissor, nada disso. Então, essa célula está inserida no miocárdio, ela faz parte do miocárdio. E ela está inserida como? No sincício. O miocárdio é um sincício. Na verdade, ele vai ser dois sincícios, lembra que eu comentei com vocês? A gente vai ter o sincício atrial e o sincício ventricular. Eles são separados pela estrutura do esqueleto fibroso, aonde estão presentes quem? As válvulas cardíacas. Então, a gente vai ter aqui, ó, célula marca-passo, que não tem estriações, é uma célula diferente. Ela vai ser, o papel dela é produzir potencial elétrico. E por que ela chama marca-passo, né? Vocês vão começar a entender o porquê desse nome. Olha só, ela marca o passo, quer dizer, ela dita um ritmo. Um ritmo de quê? De contração. Tá ok? Então, ela é que vai determinar isso. O que acontece, gente? Todo tecido muscular, para ele produzir, a função dele é produzir o quê? Movimento. A função dele é motora. Para gerar esse movimento, ele precisa de um estímulo elétrico. O tecido muscular esquelético, ele tem um estímulo elétrico que é proveniente dos terminais axonais, né? Dos terminais nervosos, que compõem os nervos, das terminações nervosas. Então, a gente tem um neurônio que produz um potencial elétrico e que libera um neurotransmissor que vai estimular, quer dizer, que vai gerar um potencial elétrico no músculo esquelético. No músculo liso também. A gente tem que ter um neurônio, mas aí no caso é um neurônio autonômico que vai produzir esse estímulo elétrico no músculo liso. No músculo cardíaco, a gente não tem um neurônio que vai produzir esse estímulo elétrico no miocárdio. A gente vai ter uma estrutura que está presente no próprio miocárdio, que é a célula marca-passo. Então, essas células é que vão gerar potencial elétrico, elas não são neurônios, são células do miocárdio, mas que se comportam como neurônios. Elas têm a função de gerar potencial de ação, eletricidade, através de trânsito de íons, que são cargas elétricas, né? E aí a gente vai ter essa célula produzindo esse potencial através de um evento que a gente chama de despolarização, onde a gente tem a inversão das cargas, né? Vocês sabem que normalmente a gente tem um potencial elétrico fora da célula mais positivo e dentro mais negativo. E para a célula poder despertar, entre aspas, né, vamos dizer assim, a gente precisa ter essas cargas se invertendo. Quer dizer, o que era positivo vira negativo, no caso, do lado de fora da célula, no meio extracelular, e dentro da célula, que era mais negativo, fica mais positivo, né? A gente chama essa inversão de polaridade, a gente chama de despolarização. E aí isso vai partir dessa célula marca-passo. A gente vai falar mais disso na próxima aula, que a gente vai falar de excitação rítmica, que já é a fisiologia pura, né? E aí o que acontece? Essa onda de despolarização que se inicia na célula marca-passo, que é essa que está em laranja aqui, ele é propagada para as células vizinhas, que são quem? Os cardiomiócitos, que são as células que produzem a contração. Então, aqui nessa ilustração, a gente consegue ver que o cardiomiócito lá, ele apresenta as estriações, né, onde a gente tem, ó, banda escura, banda clara,
de maneira, aqui ó, banda escura, de maneira alternada, dando essa característica, e essa onda de despolarização vai chegar nos cardiomiócitos através das junções comunicantes, que está aparecendo aqui em azulzinho, ó, gente, que está até circulada aqui de verde, é essa estrutura que é um canal, que vai permitir que esses íons que entraram na marca-passo entrem nos cardiomiócitos. Numa estrutura que não é sensício, num tecido que não é sensício, você não tem isso, né? Então, obrigatoriamente, teria que abrir os canais da membrana plasmática. E isso demora mais tempo para acontecer, tá? Então, aqui o potencial vai ser propagado muito mais rapidamente porque passa do interior de uma célula para a outra. Não que a gente não vai ter canais na membrana abrindo, vão também, porque isso vai mexer com a polaridade aqui na célula interna e vai ativar aqueles canais que dependem de voltagem, né? A gente vai falar mais deles na aula de excitação rítmica. Tá ok? Então aqui ainda falando de morfologia, mas já iniciando a fisiologia. Bom, o que dá esse aspecto estriado ao músculo? Né? Tanto esquelético quanto ao músculo cardíaco. São estruturas que a gente chama de sarcômeros. Esses sarcômeros são estruturas intracelulares, quer dizer, que estão no citoplasma da célula, como a gente viu na figura anterior, está dentro da célula, e que são formadas por proteínas filamentosas, quer dizer, proteínas compridas, né? Por isso que a gente chama de filamentosa, é um filamento, tá? Duas proteínas filamentosas, tá ok, gente? Dois tipos de proteína que formam esses filamentos, que como é o filamento do músculo, a gente usa o nome de miofilamento, lembram? Mio remete a músculo, tá? Então a gente tem aqui nessa imagem, ó, nessa figurinha, ilustrando essa estrutura que a gente chama, que é formada por filamentos de proteína, que a gente chama de sarcômero. Então essas proteínas que formam o sarcômero, elas estão organizadas de maneira intercalada. Estão vendo aqui na figura? Então a gente tem aqui, na verdade, nessas duas figuras, né, a de cima e a de baixo, ela está ilustrando 3 sarcômeros, ó lá, tá? 1, 2, 3. E aí a gente vê o seguinte, que esse sarcômero, que é formado por essas proteínas, né? A gente tem uma proteína que é um filamento fino, que está em rosa aqui, ó, e uma outra que forma um filamento grosso. E elas estão intercaladas, estão vendo? Fino, grosso, fino, grosso. E aí a gente vê aqui o seguinte, que essa estrutura, ela apresenta um movimento, eu vou mostrar para vocês. Tem aqui uma animação dele. Onde esses filamentos, o fininho aqui com o grosso, eles interagem e produzem um deslizamento. Eles deslizam um sobre o outro. E isso produz um encurtamento da estrutura. A estrutura que era, né, estava mais distante aqui, essa linha que separa uma da outra, a gente chama de linha Z. Aqui nessa figura de cima, ela está mais longe do vermelhinho aqui, tá vendo? Da ponta do vermelho. É porque é quando o músculo está no estado relaxado. Quando acontece a contração do músculo, a gente tem uma aproximação dessas chamadas linhas Z, que separam um sarcômero do outro. Elas aproximam mais, aqui o espaço aqui, ó, da ponta do vermelhinho aqui para a linha Z, está menor. Então, quando o músculo está contraído, a gente tem um encurtamento do sarcômero, tá? Então, a contração muscular, ela depende dessa estrutura. Bom, gente, então o cardiomiócito, que é a nossa célula contrátil, né, representa 90% das células do miocárdio, eles vão ter estruturas que vão permitir o seu funcionamento. Então, a gente entendendo como a célula ela é composta, as estruturas que compõem a célula, as ferramentas que ela tem, a gente entende como ela funciona. E entendendo como a célula funciona, a gente sabe que um tecido é um aglomerado de células, a gente vai entender como o tecido funciona. Então, por isso que a gente vai estudando, né, o corpo humano e tal, primeiro de uma visão mais de fora, que nem a gente foi fazendo esse exercício do coração, onde ele está,
Qual o espaço? Ah, espaço torácico. Aí a gente vai entrando, né? Ah, e como é que ele é? Ah, ele tem base, tem ápice. Por dentro, como é que é? Ah, tem as câmaras, né? Átrios e ventrículos. Tem as válvulas. E o tecido, a parede. Então a gente está vendo que a gente vai aumentando a nossa lente, né? E vai vendo estruturas cada vez menores. A gente chegou do anatômico do grande, a gente foi para o tecido, agora a gente chegou na célula, gente, estudo celular. Então a gente está cada vez entrando mais e mais e vendo o pequeno que tem lá dentro. Porque é a partir desse pequeno que a gente entende o todo. Né? Às vezes o pequeno é muito abstrato para a gente compreender, mas é a partir dele que a gente vai entender o grande. Então olha só, vamos lá. Esse cardiomiócito, o que ele vai ter? Que vai permitir que ele realize movimento, que ele faça contrações e relaxamento. Então, ele vai ter na membrana plasmática da célula canais voltagem dependentes. O que são os canais voltagem dependentes, gente? São aqueles canais iônicos, então são proteínas integrais que atravessam a célula integralmente e que servem de acesso ou saída de íons, que são as partículas elétricas do nosso corpo, né? A gente vai falar muito disso na aula de excitação rítmica. Agora é só realmente um reconhecimento, tá? Então esses canais aqui vão permitir que a célula despolarize, repolarize, enfim, que gere potencial de ação, tá? Que manifeste, porque ela não vai gerar, ela vai manifestar um potencial de ação que é proveniente da célula marca-passo. Então ela precisa desses canais para permitir o fluxo de íons de fora da célula para dentro e de dentro para fora. E eles são, a gente chama de voltagem dependentes. Eu acredito que vocês viram isso na disciplina de EPV, né? Porque eles dependem de uma voltagem para abrir e para fechar, né? Os canais são portas que estão na membrana da célula que permite acesso específico de íons. Então a gente tem uma porta para o sódio, uma para o potássio, uma para o cálcio, cada um tem a sua. Não é bagunçado não, todo mundo passando pela mesma. E normalmente a gente tem o fluxo num sentido só e quem determina esse sentido é o gradiente de concentração, não é isso? Né? Normalmente a gente vai ter a difusão passiva desses íons, quer dizer, eles vão sair do ambiente de maior concentração para o de menor concentração, né? Você tem que pensar o seguinte, gente, que isso envolve essa questão de ir do mais para o menos, é uma questão de buscar equilíbrio, né? Então a gente tem as coisas normalmente sendo transportadas nesse sentido para equilibrar. Onde tem muito, vai para onde tem menos, para tentar equilibrar as concentrações. A natureza busca muito isso, né? Infelizmente o homem nem tanto. A gente vê que as riquezas ficam concentradas nas mãos sempre dos mesmos. Noção de que podia ser assim também, né? Ia ser maravilhoso. Mas enfim. Então, gente, esses canais voltagens dependentes, eles vão permitir o que a gente chama de excitação elétrica da célula, tá? O túbulo T, que é uma estrutura que ajuda a propagação do impulso elétrico, é uma invaginação da membrana para dentro do tecido e amplifica muito a disseminação desse impulso. A gente tem essa mesma estrutura no tecido muscular esquelético, igualzinho, tá? Só que aqui, normalmente, ela é maior. Ela tem um diâmetro maior. E ela atravessa no sentido transversal o cardiomiócito. Então, por isso que ela é chamada de túbulo T, porque é túbulo transverso, tá? Esse T vem de transverso. Eu vou mostrar uma imagem para vocês no próximo slide. A gente vai ter um retículo sarcoplasmático, então isso... canal voltagem dependente está na membrana, o túbulo T é extensão de membrana. O retículo sarcoplasmático, ele é uma estrutura do citoplasma, tá? É uma organela citoplasmática. Ele é, na realidade, um retículo endoplasmático liso. Vocês lembram disso, né? Eu acredito que sim, viram em ATC, talvez. O retículo endoplasmático liso, ele pode ser diferente dependendo do tipo de célula, ter função diferente. Ele é liso porque ele não tem os ribossomos, né, como o rugoso, então ele não faz síntese de proteína. Mas normalmente ele tem muita enzima dentro, ele está associado a metabolismo de lipídio, por exemplo, no fígado. E no músculo esquelético,
E músculo cardíaco, porque o esquelético vai ter também, inclusive o do músculo esquelético é menor do que o do músculo cardíaco. O do músculo cardíaco é gigantesco, ou melhor, desculpa, é o contrário. O do músculo esquelético ele é maior e o do músculo cardíaco é menor, tá? 5 vezes em torno essa diferença. Então, o retículo sarcoplasmático do músculo esquelético é bem grande, porque esse retículo, gente, essa organela, ela é, na realidade, um depósito de cálcio dentro da célula. Então, dentro da célula, a gente vai ter um armazenzinho lá, um depósitozinho, que estoca cálcio. Por que estocar cálcio dentro da célula? Porque o cálcio vai ser uma molécula essencial para que ocorra contração muscular. Sem cálcio não existe contração muscular. O músculo esquelético, esse retículo ele precisa ser bem grande porque ele só usa o cálcio que ele tem estocado dentro dele. O músculo cardíaco, esse retículo não precisa ser tão grande, ele pode ser menor, porque o músculo cardíaco ele vai utilizar cálcio tanto que está guardadinho no retículo, quanto o cálcio que está no meio extracelular. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, se uma pessoa tiver redução das concentrações de cálcio no sangue, uma situação que a gente chama de hipocalcemia, ela pode ter problemas muito graves na manutenção do funcionamento do coração. Tá? Ela não vai ter comprometimento da motricidade de músculo esquelético. Quer dizer, se você tirar o cálcio do corpo, o músculo esquelético ele vai funcionar. Porque ele usa só o cálcio que está estocado dentro da sua célula. Agora, o músculo cardíaco não. Como o estoque do músculo cardíaco é menor, ele depende muito desse cálcio extracelular. Então, pessoas que têm deficiência de cálcio no organismo, gente, ó, aqui já vai uma aplicação clínica disso, tá vendo? Da importância do cálcio no corpo. Ela vai ter problemas cardíacos, tá? Pode ter até parada cardíaca. O coração, ele pode parar de funcionar dependendo do grau de deficiência de cálcio no organismo. Ok? Então, o cálcio é essencial. E o sarcômero, que é a estrela dessa célula, é a estrutura central, né, protagonista total do processo de contração, tá, gente? Então, ele que dá o aspecto estriado ao músculo, dá a cara de estriado, por isso que a gente chama ele assim. Então, ele está presente nos dois músculos estriados, eles são chamados assim porque os dois têm sarcômeros, e é a estrutura, a unidade que a gente chama de unidade funcional motora do músculo. É graças à presença do sarcômero que a gente tem o movimento, que a gente tem a motricidade. Isso vale para o músculo esquelético e para o músculo cardíaco. Tá? Então, uma estrutura formada por proteínas. Então, para a célula muscular produzir essa estrutura, a gente precisa estar ingerindo aminoácido. Né? Aí a gente entende por que o consumo de aminoácidos e tal, pela galera que quer malhar e ficar forte. Qual é o sentido disso? Tem um sentido? Tem, claro. Quanto mais você estimular o músculo, mais ele vai ter que se adaptar e vai ter que crescer. E esse crescimento envolve o aumento do número de sarcômeros. E para aumentar sarcômero precisa de aminoácido para produzir proteína, já que o sarcômero é formado por proteínas. A gente vai falar mais disso. Bom, aqui esse slide ficou um pouco embaçado, mas é só para ilustrar para vocês essas estruturas que a gente falou um pouquinho, né? Não dá para ler muito, eu tentei melhorar essa figura, mas não consegui. E aí a gente vê aqui o seguinte, ó, então aqui tem as várias células musculares, tá? Onde a gente vê aqui em azul o retículo sarcoplasmático, em amarelinho aqui está ilustrando o túbulo T, que é esse túbulo transverso que eu comentei com vocês, que auxilia na propagação do impulso elétrico. O retículo sarcoplasmático estocando cálcio. Aí a gente tem aqui os sarcômeros, tá? Que tem esse aspecto, ó, de alternância de bandas, estão vendo? A gente tem banda clara, banda escura, banda clara, banda escura, né? A banda clara é onde a gente só tem um tipo de proteína, que está aparecendo aqui em rosa,
A banda escura é onde a gente tem a sobreposição das proteínas e a parte da proteína espessa, que forma o filamento espesso, que a gente já vai ver como é que é, e aqui está mostrando as diferenças, né? A escurinha aqui, a roxinha, que é o filamento grosso, tá aqui, a gente vai falar mais em detalhe dela agora, e o filamento fino. Eu acredito que quem fez a disciplina de suporte ao movimento viu isso, né? Porque é abordado lá essa parte de morfologia do tecido muscular esquelético, e vai ser muito parecida com o cardíaco, muito, muito, muito. As estruturas são as mesmas, né? A diferença vai estar no que conduz o impulso elétrico, que no esqueleto, como eu falei para vocês, é a neurônio, né? Por isso que lesões em sistema nervoso, periférico ou central, produzem paralisia motora de músculo esquelético, enquanto no músculo cardíaco a gente não tem comprometimento do funcionamento dele. Por quê? Porque o que produz o impulso elétrico é a célula marca-passo, tá? A diferença básica que a gente vai ter em termos morfológicos na célula celular, né, morfologia celular, é com relação a túbulo T retículo sarcoplasmático, que eu comentei com vocês antes. O túbulo T do músculo cardíaco é maior do que do músculo esquelético, e o retículo sarcoplasmático é o contrário, é maior no esquelético e menor no cardíaco. Como o túbulo T ele vai ser uma via, que é esse que está em amarelo aqui nessa imagem, ó, essa linha amarela que passa no sentido transversal aqui da célula, ela é, na verdade, um prolongamento da membrana plasmática para dentro das células. Esse túbulo T ele auxilia muito no tráfego dos íons extracelulares, né, que vão ser importantes para a despolarização da célula. Então, por isso, como o cardiomiócito ele vai depender muito do cálcio de fora, é importante que esse túbulo T ele seja maior, para permitir esse fluxo maior de íons, tá? E o retículo sarcoplasmático é aquilo que eu comentei com vocês. O esqueleto, como ele depende só do cálcio que está estocado no retículo, né, é compreensível e dá para entender por que o retículo do esquelético é maior. Já que ele depende só do cálcio que ele tem estocado dentro dele, tem que ser um estoque gigante. O cardíaco, ele usa o dele e usa o de fora, então ele não precisa guardar tanto, porque vem de fora também, tá? Aqui ilustrando o sarcômero, lá, essa imagem animadinha aí para vocês verem, esse deslizamento, tá vendo? Então a gente tem o deslizamento, o miofilamento que está aparecendo em verde representa a quitina, que é o filamento fino, a gente já vai falar de cada uma delas. E o que está no meio é o filamento grosso, que representa a miosina. A gente chama o filamento fino de aquitina e o grosso de miosina. E a gente tem aqui 2 sarcômeros aparecendo nessa imagem, tá? Então, quando as linhas que separam esses sarcômeros se aproximam, é quando existe uma maior sobreposição entre o filamento fino verdinho, que é a quitina, a gente vai ver já já, e o filamento grosso que está aqui, né, nesse vermelho alaranjado aqui, que é a miosina. Então vocês veem que elas deslizam e a gente tem uma sobreposição total entre eles, né? E a aproximação das linhas que separam eles, que a gente chama de linha Z. A gente usa a letra Z para representar essa linha, tá? Então, quando a gente tem essa sobreposição maior entre os miofilamentos e a aproximação dessas linhas que separam, ó, aproximou. Então, nesse momento aqui, que é de aproximação agora, ó, a gente tem contração. Quando a gente tem o alargamento do sarcômero, quando a gente tem o distanciamento da linha Z, e uma menor sobreposição entre os filamentos, a gente tem um evento de relaxamento, tá? Então, aqui para vocês terem essa noção, ó lá, né, ó. Então, quando a gente tem a contração, ó que legal essa imagem, gente. A contração, né, ó, do ápice em direção à base, lembra que a gente falou sobre isso? Que a gente tem que jogar o sangue para cima, olha as válvulas funcionando lá dentro, estão vendo? Isso acontece, esse movimento acontece porque dentro das células a gente tem um sarcômero produzindo esse efeito de deslizamento entre miofilamentos, entre as proteínas. Ó. Quando ele desliza, a gente tem a contração. Quando a gente tem o sarcômero ficando mais largo, é durante o relaxamento. Por isso que o músculo se distende. E isso vai ser muito importante para que a gente tenha os eventos
de enchimento do coração, enchimento ventricular e esvaziamento, tá? Que é a ejeção, é o bombeamento propriamente. Então, para o coração bombear o sangue, ele precisa encher primeiro. Para ele encher, o músculo precisa estar relaxado, distendido, né? Para ele poder ter uma complacência grande, quer dizer, para ele poder se esticar bastante. E na contração ele precisa reduzir de tamanho para comprimir o sangue que está lá dentro, né? E a gente tem essa contração acontecendo no sentido ápice-base, porque vocês sabem, a gente já falou disso, o sangue chega pela base e sai pela base. A chegada é beleza porque é descida, né? Gravidade ajuda, agora a saída é subida, tem que dar uma força legal para esse sangue poder subir, tá? Então, dentro da célula, a gente tem um sarcômero fazendo isso que a gente está vendo nessa imagem, né? Alargando e encolhendo. E graças a isso é que a gente vai ter o efeito maior que a gente vê aqui no desenhozinho do coração, contraindo, tá vendo? Então, do micro, gente, do celular, a gente entende o grandão, tá? Então, no momento da contração, a gente tem todos os sarcômeros das células produzindo esse deslizamento. Aqui uma outra imagem, ó, que é interessante porque a gente tem uma imagem de uma fotografia, né? Na verdade, uma microfotografia proveniente de uma microscopia eletrônica, onde você consegue ver as estruturas intracelulares com mais nitidez. E aí a gente consegue ver aqui claramente o sarcômero, né? E aí do lado, né, a gente tem as estriações, estão vendo, gente? Ó, né? Aqui as linhas Z, ó, a gente consegue ver bem direitinho. E do lado a gente tem, correspondendo aqui a essa foto real, a gente tem um desenho que corresponde à foto. Então a gente vê, ó, no 1, aqui no número 1, correspondendo a esse aqui, ó, né? Da letra A, tá correspondendo ao 1 aqui do B. Então a gente está vendo aqui o quê? Que o músculo relaxado, ó, a gente tem o sarcômero mais alargado, mais largo, né? Uma menor sobreposição entre as linhas que estão aqui, ó, que são os filamentos de proteína. Miosina, que é o filamento grosso, e actina, que é o filamento fino, que está preso na linha Z aqui, ó. Os filamentos de actina estão presos às linhas Z. E aí a gente vê direitinho as estriações aqui, estão vendo, gente? Banda clara e a banda escura, que é o ponto aqui que a gente tem a sobreposição entre eles. Banda clara, com a linha Z no meio aqui, ó, banda escura. E a alternância de bandas que dá o aspecto estriado. À medida que o músculo vai contraindo, ó, essas bandas clara e escura, principalmente a banda clara, ela vai ficando mais estreita, né? A gente ainda consegue ver aqui nessa segunda imagem aqui, né? Contando de cima para baixo. Aqui na número 3, né? A gente já não consegue ver as bandas claras muito bem, né? Elas já não aparecem com tanta nitidez, ó, porque aqui você já tem uma sobreposição maior entre os miofilamentos, então fica tudo escuro. E aqui no 4, uma sobreposição máxima entre eles, quer dizer, é quando acontece a contração maior, de maior intensidade, tá? O músculo totalmente contraído. Então a gente vai vendo essa gradação de movimento do sarcômero que vai produzir aquele movimento no músculo como um todo, como a gente viu na figura anterior. Então o que acontece, gente? Lembra que eu comentei com vocês que o coração ele pode crescer e que isso não é bom, né? É bom só no sentido figurado ter coração grande, é muito bom. No sentido figurado, né? Mas no sentido físico, nem pensar. Não é bom, não. Vai trazer problemas graves. Que é o crescimento do coração, ele vai acontecer através do crescimento da célula. Lembra que eu comentei isso com vocês? A célula cardíaca, ela não cresce em número. A gente não tem proliferação da célula cardíaca, porque ela é uma célula, assim, super mega diferenciada. Ela não faz mitose. Ela atingiu o que a gente chama de grau máximo da diferenciação celular. É high-tech total. Ela, neurônio e músculo esquelético são células que a gente chama de célula perene, que não faz mitose. Perder essa célula já era. Tu não vai repor com célula nova, nunca mais. Porque você não tem mitose celular acontecendo. E aí o que acontece? Quando esse tecido cresce, já que é célula que não faz mitose, então não vai ser nunca por proliferação, vai ser por crescimento de tamanho, volume da célula. E esse aumento do volume, que a gente chama de hipertrofia celular, né?
que vai produzir hipertrofia, o crescimento do músculo esquelético, do músculo cardíaco, ele acontece, gente, por quê? Porque é um mecanismo de adaptação, de sobrecarga. Você tem uma sobrecarga do tecido, o tecido está sendo mais exigido quanto à sua função. Qual que é a função do músculo, não é contrair? Se ele tem que contrair mais, então ele vai ter que ter mais ferramentas que produzam a contração, que é o quê? O sarcômero. Então ele vai aumentar a quantidade de sarcômero dentro da célula. Então isso vale para o músculo esquelético, da galera que quer ficar marombada, quer ficar fortona e tal, com massa muscular e tudo, né? Fazer hipertrofia de músculo, ganhar massa, envolve o quê? Exercício, uma alimentação equilibrada, ingestão de bastante proteína, aí toma os aminoácidos da vida, whey protein, BCA, etc., que é fonte de aminoácido, que vai fazer o quê? O que o corpo vai fazer com esse aminoácido? O músculo está precisando produzir mais sarcômero porque ele está sendo mais exigido. Então, esses aminoácidos vão para o tecido muscular e lá a célula muscular esquelética constrói sarcômeros, monta os sarcômeros. Quanto mais sarcômero a célula tem, maior ela fica, já que eles estão dentro da célula. Isso também vai acontecer no músculo cardíaco. Lembra que eu comentei com vocês? A hipertensão arterial é um dos principais quadros que produzem hipertrofia cardíaca, né? Então, o indivíduo que fica hipertenso durante muito tempo sem tratamento, ele tende, em longo prazo, tá, gente, a desenvolver um crescimento do coração, porque as células vão ser mais exigidas por conta da pressão na artéria estar maior. A gente vai ver como é que acontece isso, tá? E aí a gente vai ter o coração sendo mais exigido. Lembra, eu comentei com vocês, a pressão arterial ela se equivale a um halter de musculação. Quanto maior for, mais pesado é esse halter. E aí o músculo cardíaco ele vai respondendo a isso, fazendo o quê? Produzindo mais estruturas que geram contração, que é o sarcômero, tá? Então aqui está mostrando, ó, um miócito, né? O cardiomiócito normal, aqui um cardiomiócito, aqui está escrito miócito, tá, gente? Mas a gente chama de cardiomiócito para não confundir com a célula muscular esquelética, que também é chamada de miócito. Então, para distinguir as duas, no esquelético a gente chama de miócito. E no cardíaco a gente chama de cardiomiócito, tá? E aí a gente vai ter então aqui a célula crescendo, ó, nitidamente, tá vendo? Aumento da carga, ela cresce como uma resposta de adaptação a essa sobrecarga. E isso produz hipertrofia, né? Então, o miócito normal, a gente vai ter lá o corte, aqui num corte transversal da porção ventricular do coração. Então, a gente tem aqui, ó, o ventrículo esquerdo, tem a parede sempre maior, mais grossa, porque ele é mais exigido, porque a pressão na artéria aorta é maior do que a pressão do tronco pulmonar. A gente vai ver isso no ciclo cardíaco, na fisiologia. Então, essa parede acaba crescendo mais. Olha a diferença aqui para o ventrículo direito. Bem diferente, né? E aqui na situação de hipertrofia, olha só, aqui. Olha o espacinho que sobrou aqui para o sangue. Nada. Esse coração parou, com certeza, né? Se tornando maciço, estão vendo, gente? O espaço aqui, ó, onde o sangue deveria ficar, na câmara ventricular, não, praticamente não existe, né? É mínimo. Tá ok? Aqui o ventrículo direito também sendo exigido. A gente vê também que o ventrículo direito está com hipertrofia, né? Então, situação grave. Aqui, né, aquilo que eu comentei com vocês naquela aula que a gente teve presencial, né? De anatomia. Quando a gente falou das dimensões do coração, né? A radiografia mostrando a diferença aqui, né? Essa imagem, um coração com dimensões normais, a primeira imagem, na segunda aqui, um coração bem maior. E aquelas peças anatômicas que eu tinha mostrado para vocês, com a diferença de tamanho, né? O primeiro coração aqui embaixo, ele é o considerado normal, e os demais já com alteração de tamanho, tá? Né? Hipertensão arterial, a gente vai falar dela, e o outro exemplo que a gente deu que causa dor de hipertrofia é a doença de Chagas, né? Trypanosoma cruzi faz isso com o coração também, mas a gente não vai falar porque trata-se de uma doença infecciosa, e aí vocês vão ver mais em agentes infecciosos na disciplina, que vocês vão ver depois. Bom, então aqui está mostrando o filamento grosso, que a gente viu nas imagens. Esse filamento, gente, ele é formado por diversas moléculas de miosina. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo a gente tem uma molécula de miosina, tá vendo? Na verdade, são duas que estão entrelaçadas, e elas formam essa estrutura que parece assim, né, olhando, se eu pegar uma só sozinha, parece um taco de golfe, né?
Então é como se fossem dois tacos de golfe emaranhados aqui, que tem essas duas regiões aqui, que é a região onde a gente utilizaria para bater na bola. Elas estão aqui, que a gente chama de cabeça da miosina, tá? Então a gente vê que a molécula é formada por várias estruturas dessa que estão entrelaçadas, estão vendo? A gente tem uma, duas, três, várias aqui, né, formando. E a gente tem uma parte delas virada para um lado e uma outra parte virada para o outro lado. E uma zona aqui que não tem essa estrutura maior aqui, que a gente chama de cabeça da miosina. Então as cabeças da miosina estão para um lado e estão para o outro. E no centro a gente não tem. Essa cabeça da miosina é a porção que vai ter uma atividade de enzima. Quer dizer, ele é capaz de clivar uma molécula, tá? Essa atividade enzimática é uma atividade que a gente chama de ATPásica. Significa que ela faz a hidrólise do ATP. Ela quebra a molécula de ATP. O que é o ATP, gente? É a adenosina trifosfato. É uma molécula que tem 3 cadeias de fosfato ligadas, por isso que é trifosfato, né? O fosfato é uma molécula altamente energética. Na verdade, a ligação do fosfato com a adenosina que é altamente energética. Então, quando a gente tem a quebra dessa ligação, a gente tem a liberação de energia. Então, vocês viram isso na escola, né? A gente aprende isso no colégio. E vocês vão ver mais integração metabólica também, eu acredito. Então, o ATP, ele é a nossa molécula de energia, né? A gente usa as moléculas que a gente consome, que a gente ingere na alimentação, junto com oxigênio, para produzir ATP. Né? Isso tudo acontece dentro da mitocôndria das células. E aí essa região da miosina, que é a chamada cabeça, ela tem a habilidade de quebrar o ATP. E aí quando ela quebra a molécula de ATP, transformando em ADP, a gente tem a liberação de energia. E isso vai fazer com que essas regiões da miosina se movimentem. Tá? Elas é que vão produzir aquele efeito que a gente viu no sarcômero do deslizamento. Tá? Essa região que vai interagir com o filamento fino e que vai puxar esse filamento fino para o centro do sarcômero, tá? Que a gente viu naquela imagem. E a gente vai ver mais imagens. Vamos lá. Bom, então as características do filamento de miosina, gente, que eu comentei anteriormente. Ó, tem atividade ATPásica, então quebra, faz hidrólise de ATP. Quebra ATP e libera energia. E liga-se, dessa forma, quando ele quebra o ATP, ele se liga ao filamento de actina, que é o filamento fino, que a gente vai ver como é que é. Tá? Então aqui está mostrando ó, as moléculas de miosina, né, entrelaçadas, formando uma cauda, e aqui as cabeças. E elas vão estar organizadas assim, formando um filamento, que a gente chama o filamento de miosina, que é formado por várias moléculas de miosina. É um que a gente chama de polipeptídeo, né? Bom, aqui é o filamento de actina, que é o filamento fino, é o fininho, aquela linha fininha que a gente viu naquelas imagens de sarcômero. O filamento de actina, gente, ele é tem uma estrutura um pouco mais complexa, né, do que a miosina. A miosina é formada única e exclusivamente por um tipo de proteína, que é a miosina. A actina não. O filamento de actina ele é formado por proteínas, que são essas bolinhas aqui, ó, que a gente chama de actina. Tá? Tanto é que cada bolinha dessa recebe o nome de actina G, que é a actina globular. E a gente vai ter essas várias bolinhas se unindo, como se fosse um cordãozinho assim, de pérola, formando um filamento só. Né? Então, como se fossem várias bolinhas, várias miçanguinhas redondas, formando, se unindo, que a gente chama de polimerização das moléculas, essa união, formando um filamento. E aí a gente chama o filamento todo, é chamado de actina F, que é a actina filamentosa. Então a actina F, ela é formada por várias actinas G. E ligado a essas actinas aqui, ó, então são duas actinas Fs enroladas, estão vendo aqui? São como se fossem dois cordõezinhos de miçanguinhas, de bolinhas, entrelaçados. E aí passando entre eles, a gente tem um filamento fininho, tá vendo esse bem fininho, que é uma proteína chamada tropomiosina. No próximo slide tem os nomes delas todinhos e o que cada uma faz, e eu vou mostrar para vocês. Aqui só para vocês conhecerem. E aí, ligado a esse fio aqui, que está em azul escuro, a gente tem um complexo de proteínas, que está em verde aqui, ó, que são 3 proteínas, tá? Que são chamados de troponina, complexo troponina. Eu sei que é muito nome, é muita coisa e tal, mas, enfim,
estrutura de proteínas e de componentes intracelulares, sabe como é que é, né, gente? É nome pra chuchu. Mas eu já vou dar aplicação clínica disso e vocês vão curtir, vocês vão ver. A troponina, o complexo, é um complexo, são várias troponinas. Várias, quer dizer 3, aqui. A gente vai ter a troponina T. Por que T? Porque ela tem afinidade pela tropomiosina. Ela que liga, é a cola do complexo com a tropomiosina, que é essa proteína filamentosa aqui que passa entre as actinas. A troponina C e a troponina I. A troponina T tem afinidade pela tropomiosina. A troponina I, ela tem afinidade pela actina. E a troponina C, ela tem afinidade por um cara que vai ser estrela desse show aqui, que é o cálcio. Que eu já comentei com vocês. Sem cálcio, o coração não funciona. Só sem o cálcio não, tem outras coisas também. Tem outros ingredientes, o cálcio é um deles. Tá? Então vamos. Então aqui essa figura mostra como que como que o miofilamento de actina ele é formado, olha lá, com as peças todas separadas. Então a gente tem em cima aqui as bolinhas, que são as actinas G, né? Aqui é os monômeros de actina, né? Os monômeros se unem e formam um polímero, né? Que eu comentei com vocês. A gente vai ter a tropomiosina, que tem amarelo, que parece um fiozinho, estão vendo aqui? E o complexo troponina, que são as 3 troponinas. São 3 proteínas diferentes. Parecidas, mas diferentes, né, quanto à sua função. Então, a gente tem a união das actinas G, das bolinhas, são dois filamentos de actina G que se enrolam um no outro, tá? Aí a gente tem a tropomiosina, que passa aqui entre eles também, e o complexo troponina. Complexo troponina que se liga à tropomiosina e, portanto, também se liga à actina. Belezinha? Então tá aqui, ó, os componentes do filamento de actina. Então, de novo, gente, quem fez a disciplina de suporte de movimento certamente viu esse conteúdo, tá? E aí tá vendo de novo, que bom. Reforçar. E quem não fez, tá vendo agora, tá? Então, olha lá. Então, os filamentos de actina, ele vai ser formado, né, por filamentos F2. Os filamentos F são formados por filamentos G, né? A tropomiosina, que vai ser muito importante a tropomiosina, porque ela passa cobrindo o sítio ativo que está na actina. Então, como a gente viu, é o seguinte, ó. A miosina, ela tem aquela região que a gente chama de cabeça da miosina, que eu comentei com vocês, que é aquela região maior, que é a cabeça do taco de golfe, né? Ali, a gente tem a atividade ATPásica, capacidade de quebrar ATP e liberar energia. É o que liga na pilhazinha ali, é o polo da pilha, onde vai ligar. E aí, quando ela está energizada, ela vai querer interagir com o filamento de actina que está em cima e embaixo. Essa interação da miosina com a actina, ela acontece através de um polozinho, de uma tomadinha que vai ter na actina. Só que essa tomada, entre aspas, que a gente chama de sítio de ação ou sítio ativo, ele normalmente está coberto, sabe? A gente tem vamos dizer, que nem aquelas proteções de tomada que a gente usa para criança. Então, a tropomiosina, ela vai servir como uma proteção dessa, ela vai estar cobrindo esse sítio e vai impedir que a miosina conecte ali, tá? Plugue a tomada, o fio na tomada. Então, a gente vai ter isso tampado pela tropomiosina. Então, a tropomiosina, ela cobre esse sítio durante o repouso e garante que aconteça o repouso, né? Porque o que vai fazer com que ocorra a contração é quando a miosina engatar na actina e puxar a actina para o centro do sarcômero. Só que ela só vai fazer isso se o sítio de ação dela tiver aparente, tiver amostra, tá? As troponinas, como eu falei para vocês, que estão ligadas à tropomiosina e à própria actina, né? Então, a gente tem 3 troponinas, a T, que tem afinidade pela tropomiosina, que gruda todo mundo na tropomiosina, a C, que vai ser importantíssima, com afinidade pelo cálcio, e a I, que tem afinidade pela actina, tá? Então, olha só, gente, como é que é essa mecânica de contração? Aqui é uma das figuras que eu vou mostrar para vocês, uma delas,
tá? Vou mostrar depois um esquema e depois uma animação de novo, de como é que isso acontece. Então, muita atenção aqui, ó. Então, a gente tem aqui o seguinte: filamento de miosina, com a cabeça da miosina, que tem atividade ATPásica, isso significa que é capaz de quebrar a molécula de ATP, tá? Atividade de enzima, que faz quebra. Vocês sabem que enzimas são as que gostam de brincar de Lego no nosso organismo, né? O que significa isso? Pegar pecinhas, juntar pecinhas e construir coisas. Ou pegar coisas e desmontar as pecinhas. A miosina aqui é mais daquela que desmonta, sabe? Não é que constrói. Então a gente chama isso de catabolismo e anabolismo, né? O anabolismo está associado à construção, o catabolismo à quebra. Então ela é uma enzima catabólica, ela produz quebra. Ela quebra o quê? Moléculas de ATP. Então o que acontece? Quando ela pegar o ATP, né, adenosina trifosfato, ela vai quebrar a molécula de ATP, que vai gerar o quê? Uma adenosina difosfato, ADP. E o fosfato solto aqui, ó. Ela vai remover esse fosfato da molécula, por isso que ele fica deslocado aqui. PI significa fosfato inorgânico, tá? E aí, quando ela faz essa quebra, ela fica ponto de bala, doida para interagir. É o Viagra para a miosina, praticamente. Tá ok, gente? E aí, o que vai acontecer? Só que a gente vai ter na actina o sítio de ação, que é uma bolinha que está dentro da bolinha. Então, a gente tem a bolinha azul, que é a actina, e lá dentro, no miolinho aqui, a gente tem uma bolinha pequenininha. Não sei se vocês estão vendo. Aqui nessa imagem, a gente consegue enxergar. Aqui, a gente não está enxergando muito bem na primeira. Por quê? Porque a tropomiosina está passando exatamente em cima. E isso vai impedir que a miosina se ligue à actina. Por isso, gente, que essa proteína se chama tropomiosina. Olha só, ela tem referência, o nome dela é a miosina. Então, ela precisa sair do lugar para a miosina poder interagir com a actina, entendeu? Então, aqui nesse ponto aqui, a miosina está no ponto de bala, quer dizer, no ponto engatilhado, que a gente chama, ela está energizada, só que o sítio de ação, onde ela se liga na actina, está coberto, ela não tem acesso. Quem está cobrindo é a tropomiosina. E aí chega o cálcio na história. O cálcio que vem da onde? De fora da célula e do retículo sarcoplasmático. O que esse cálcio vai fazer? Ele vai interagir com a troponina C, tá? Que é a que tem afinidade pelo cálcio. E aí, quando esse cálcio interagir, significa ligar. Ele vai se ligar na troponina C porque eles têm afinidade um pelo outro, eles se atraem. E aí, quando ele se ligar aqui, gente, a gente tem o que normalmente a gente usa muito em meios acadêmicos, uma coisa que a gente chama assim, né? Mudança conformacional, que parece uma coisa de outro mundo, mas não é. O que é mudança conformacional? Pensando na gente, né? Principalmente as meninas vão entender isso, e os meninos também, mas as meninas que vivenciam mais isso. Você acorda de manhã, cara lavada, né? Vai lá, toma um banho, tudo, aí bota um lapisinho no olho, né? Faz uma maquiagenzinha, bota um brinquinho, né? Vai se arrumando. Quer dizer, você já vai mudando a sua conformação. Vocês estão entendendo? Você vai adicionando adereços, você vai mudando a conformação, né? Coloca uma coisa no cabelo, enfim. Você vai tendo uma alteração conformacional. Basta você adicionar alguma coisa aqui. É isso que acontece aqui. O cálcio, quando ele entra, ele vai servir como se fosse um brinquinho, vamos dizer assim. É uma molécula a mais. Então, você mudou a estrutura, você adicionou um elemento. E aí, essas mudanças conformacionais, gente, muitas moléculas, elas se movimentam quando isso acontece. E é o que vai acontecer aqui. O cálcio vai se ligar ao complexo troponina, através da troponina C. Isso vai fazer com que o complexo troponina ele se desloque e junto ele vai puxar quem? A tropomiosina, porque ele está ligado à tropomiosina, através da troponina T. Então a gente tem o deslocamento da tropomiosina. Quando ela sai do lugar, o que vai aparecer? Os sítios de ação. O sítio, também a gente pode chamar de sítio ativo, que é onde a miosina vai engatar na actina. E aí isso vai acontecer, ó, nessa imagem aqui de baixo. Então aqui a gente tem o cálcio, vamos dizer assim, desnudando a actina, né, porque ele desloca a tropomiosina e expõe o sítio de ação, e aí o filamento de miosina ele engata na actina, porque ela já está engatilhada, né, já usou o ATP,
o Viagrazinho da miosina, vamos dizer assim. E aí a gente tem essa miosina fazendo, no momento que ela engata na actina, ela faz um movimento de flexão, tá vendo? Ela dobrando para frente, né? Como se fosse um abdominal, assim. E é isso que vai produzir aquele efeito de deslizamento do sarcômero que a gente viu naquela animaçãozinha, tá? E aí, nesse momento, a gente tem a contração acontecendo. Aí a gente pode pensar assim, bom, e aí para relaxar e para soltar a miosina da actina, como é que faz? Miosina adora actina, ela quer ficar grudada na actina. Só que ela vai ter que soltar o filamento de actina para a gente ter o quê? O relaxamento, que é o alargamento do sarcômero. A miosina precisa soltar a actina para a gente ter o sarcômero deslizando, agora num sentido de distanciamento daquelas linhas eixo. Só que para acontecer isso, miosina, ela vai precisar de alguma coisa mais atrativa que a actina, vamos dizer assim. Quer dizer, uma molécula que ela tenha mais afinidade do que a actina. Tá? Alguma coisa que ela se atraia mais. Tem que aparecer na jogada. E qual é essa molécula, gente? É o ATP. É o ATP. Vai ter que aparecer o ATP. Se não tiver ATP, a miosina não desgruda, não dissocia da actina. Tá? E o ATP vem da onde? Do metabolismo celular, que depende de quê? Oxigênio. Então, aquela história das coronárias que a gente falou, tá vendo? Se a gente tiver redução da chegada do oxigênio, a gente não vai ter ATP. E se não tem ATP, a gente não tem o relaxamento do músculo. A gente não tem nem a contração, nem o relaxamento. Parada cardíaca, tá? Isso vale para o músculo esquelético também. Por exemplo, aquelas cãibras que a gente sente. O que é a cãibra muscular? Todo mundo já teve cãibra muscular, né? É uma contração muito forte do músculo. A gente sente isso principalmente em membro inferior, em panturrilha, né? O músculo chamado gastrocnêmio, que compõe a panturrilha. Ele contrai fortemente e aí você sente uma dor danada e o músculo não relaxa, por mais que você queira, né? Você perde a voluntariedade em cima dele. Isso pode estar associado, gente, com redução do fluxo sanguíneo para aquele músculo. E se o fluxo sanguíneo diminui o oxigênio. Se diminui o oxigênio, diminui a geração de ATP. E aí a miosina não solta da actina. Aí a gente tem aquele estado que a gente chama de tetania muscular, que é uma contração forte e permanente, contínua, né? E no músculo cardíaco isso pode acontecer também, tá? A gente pode ter o músculo parando tanto contraído, que a gente chama de parada em sístole, como também parando relaxado, que a gente chama de parada em diástole, né? A gente vai falar desses termos, eu já estou falando aqui, mas já estou adiantando, mas a gente vai falar mais depois, tá? O fato é que ele pode parar no estado contraído ou no estado relaxado, né? O ATP vai ser importante para os dois processos. Então, para contrair, porque ele vai deixar a miosina no estado que a gente chama de engatilhado, quer dizer, pronta para agir, energizada, e para relaxar, porque a miosina só vai liberar actina se aparecer um ATP. Ela vai ficar naquele impasse. Eu vou ficar com quem? Ela vai preferir o ATP e vai soltar a actina. E aí, quando ela pegar o ATP e soltar a actina, a gente tem um músculo relaxando. Só que o que ela vai fazer com o ATP? Quebrar o ATP. Vai ficar como? Energizada de novo. Vai querer fazer o quê? Interagir com a actina. Sabe assim, eu vejo a miosina como, sabe, uma criança mimada que ganha um brinquedo? Ela quer muito um brinquedo, quer porque quer. Aí ela ganha um brinquedo. Aí ela vai e quebra o brinquedo. Aí ela quer outro. É isso que a cabeça da miosina faz, gente. Ela quer o ATP, ela pega o ATP, mas ela quebra o ATP. Aí ela vai querer que o ATP tá quebrado, agora eu quero a actina. É mais ou menos assim, sabe? Só para vocês memorizarem a lógica da coisa, tá? Mas a ATP é molécula energética, ela vai ficar super energizada, querendo interagir com a actina. Só que para ela interagir com a actina precisa aparecer quem? O cálcio. Se não tiver cálcio, não adianta, pode ter a quantidade de ATP que for, mas a actina vai ficar lá muito bonita, bem coberta com a tropa miosina, seu sítio ativo, e aí a miosina não vai conseguir fazer nada, tá? Então, o cálcio é importante para produzir a contração, e o ATP vai ser importante para a contração, porque energiza a miosina, e também pro relaxamento. Olha só a importância do oxigênio nesse tecido, gente, para estar produzindo esse ATP. E lembrando que esse ATP vai ser todo produzido a partir de metabolismo de quê? De ácido graxo, que está onde? Naquele tecido adiposo que a gente viu, que está lá no epicárdio, lembra? Mais precisamente na camada subepicardial. Belezinha? Então vamos seguir aqui.
aqui ilustrando de novo a mesma coisa, tá vendo? O sarcômero, né? Aqui no centro, aqui do lado a gente tem metade de um e do outro lado metade do outro. Olha lá, a gente tem o filamento fino, que é a actina, filamento grosso, miosina, eles sobrepostos, né? Aqui as chamadas linhas Z, que delimitam os sarcômeros, e o que a gente tem é eles se deslizando, essas linhas Z se aproximando. E aqui no detalhe de novo, a miosina, ATP, né? Aqui o filamento de actina, então a cabeça da miosina que quebra a molécula de ATP, então a gente diz que ela tem atividade ATPásica, e para ela interagir, a miosina interagir com a actina, não basta só ATP, a gente precisa do cálcio, que o cálcio é que vai fazer com que a gente tenha esses sítios sendo expostos. Belezinha? Aqui de novo a mesma coisa, ó, só para... Porque eu sei que essa parte de mecânica contrátil, que envolve mecanismo molecular, às vezes não fica muito clara, né? E tem outros nomes, tá vendo? Que a gente chama, né? Zona H, zona A, mas a gente não vai entrar muito nessa não, tá? Isso aqui normalmente a gente explora mais quando fala de músculo esquelético, mas é a mesma coisa, é igual. Então aqui a gente tem no músculo relaxado, né? A gente consegue observar melhor, ó, as bandas claras, a gente observa nitidamente, né? A banda clara, que é onde não tem sobreposição entre a quitina e miosina, a gente só tem a quitina na banda clara, o filamento fino, e a banda escura, onde a gente tem a sobreposição dos dois. E aí some a banda clara, ó, no contraído a banda clara some, a gente tem tudo praticamente escuro. Não some, né? Ainda fica uma coisinha, mas bem pouquinho. Porque a gente tem uma sobreposição maior entre os miofilamentos no estado contraído. Bom, e aqui, gente, eu preparei um esquema, tá? Para explicar melhor essa questão da contração muscular. Então é o seguinte, para iniciar a contração, o evento primário é o evento elétrico. Então tudo vai depender da eletricidade, vai depender do potencial de ação. Esse potencial de ação vai ser gerado aonde? Células marca-passo. A contração vai acontecer aonde? Cardiomiócitos. Então a gente tem papéis bem distintos das duas células, tá? Então tudo inicia com um processo de despolarização. Vamos lá. E aí com essa despolarização, né, a gente vai ter a abertura dos canais de cálcio voltagem dependentes. Do retículo sarcoplasmático e também da membrana plasmática. Olha o cálcio aí, ó. Tá vendo? A gente vai ver o seguinte, vocês devem ter visto que no neurônio a despolarização envolve entrada de sódio na célula. Aqui, para o miocárdio, a gente vai ter entrada de sódio também, igual, só que a gente vai ter também a participação do cálcio nesse processo, tá? A gente vai ver como é que é isso na aula de excitação rítmica, que é a próxima. Então, com essa despolarização, que inicia na célula marca-passo e ela vai ser conduzida para os cardiomiócitos, a gente tem a abertura dos canais de cálcio, que são voltagem dependentes, lá naquele estoque. Lá a gente tem canal de cálcio. E aí, quando despolariza, muda a voltagem, esses canais se abrem. E isso vai fazer com que o cálcio que está no retículo saia, seja liberado. E fica onde? No citoplasma da célula. Então, a gente tem um aumento da concentração de cálcio citoplasmático, tá? Esse cálcio, ele vai se ligar com quem? Com troponina C. Então, o cálcio aumenta no citoplasma. No citoplasma a gente tem quem? Sarcômero, que tem quem? Troponina C, que gosta de quem? Do cálcio. Então, o cálcio vai se ligar à troponina C. Quando se liga, é aquilo que a gente falou, gente, aqui só pontuando melhor, assim, num esquema. A gente vai ter a chamada mudança conformacional do complexo troponina. Porque acrescentou o brinquinho, o cálcio. Mudou a conformação, a forma. Se adicionou um elemento ali. Então, você vai ter essa mudança conformacional, que vai produzir um deslocamento de quem? Da tropomiosina. Tá? A tropomiosina se deslocando, vai aparecer quem? Quem? Sítio ativo da actina. E a miosina vai ficar muito feliz, né?
Então aí a gente vai ter, a miosina interagindo com a actina, que a gente chama de interação actina-miosina, tá? E aí essa interação produz o deslizamento entre os miofilamentos, porque a miosina, pelo fato dela estar energizada, ela vai produzir um movimento de flexão, e aí os miofilamentos vão deslizar, e aí a gente tem a contração, tá? Esse deslizamento é que gera a contração. Então aqui no desenho que está aqui, está ilustrando um pouquinho disso, que a gente já ilustrei em vários desenhos, já falamos, vamos ilustrar mais. Então, ó, aqui a miosina, né, com ATP quebrado, aqui o sítio já exposto, que está aqui meio rachurado, estão vendo aqui? E a gente tem a interação dos dois e a miosina já fazendo o movimento de flexão. Tá? O cálcio, aqui é o cálcio que está aqui no laranjinho, quadradinho laranja pequenininho, grudado na troponina C. O sarcômero aqui encolhidinho, ó, tá? Contração. Vocês veem aqui, ó, no desenho a gente mostra as moléculas, aqui uma estrutura que ainda é molecular, mas maior, né, formada por vários filamentos, e o esquema aí para vocês acompanharem. Vamos falar agora do relaxamento. Já falei naquele primeiro esquema que mostra numa circular, né, um círculo com as estruturas, mas aqui a gente na forma de um esquema, para a gente mudar a estratégia pedagógica, né? Então é o seguinte, gente. Então, de novo, o relaxamento ele também depende de um evento elétrico, também depende de potencial de ação. Então, vocês estão vendo que o cardiomiócito é a célula, vamos dizer assim, carro-chefe do funcionamento do miocárdio. Se o cardiomiócito ele para de produzir, gerar potencial elétrico e distribuir esse potencial, não acontece nada, tá? Então, problemas com essas células, muitas vezes, vai levar a uma necessidade de intervenções do tipo a pessoa ter que usar um equipamento chamado marca-passo. As células marca-passo vão ter que ser substituídas por um equipamento que faça a sua função. A gente vai falar disso mais em excitação rítmica também. Então, tudo inicia com potencial elétrico. Então, para que ocorra o relaxamento, a gente precisa ter os canais de cálcio se fechando, porque daí a gente não vai ter mais cálcios entrando no citoplasma da célula, né? Saindo do retículo e vindo de fora da célula. Então, o canal tem que fechar. E a gente vai ter a repolarização a partir daí, com a saída do potássio, né? A gente vai falar disso de novo lá na excitação rítmica, que é a próxima aula. E aí, com essa repolarização, a gente vai ter também a ativação das bombas de cálcio, que vão ajudar a tirar, a reduzir esse cálcio no citoplasma. Então, a gente vai ter redução do cálcio citoplasmático. E aí, esse cálcio retorna para o retículo e uma parte é bombeada para o meio extracelular também. Na verdade, ele vai sendo reciclado. Ele é guardado e depois usado, é guardado de novo e por aí vai. E aí, quando a gente tem o cálcio saindo da jogada, a gente tem a tropomiosina retornando e cobrindo o sítio de ação, né? E além disso, ela vai cobrir porque também a miosina vai se desligar da actina, porque ela se liga ao ATP, como eu falei anteriormente. Então a miosina se dissocia da actina, porque apareceu o ATP, que para ela é muito mais interessante, ela se sente mais atraída por ele, então ela vai para o ATP. E aí, quando ela solta a actina, e aí, como a gente não vai ter o cálcio para manter esse sítio descoberto, a tropomiosina, o cálcio saiu, a troponina volta à conformação inicial, e a tropomiosina cobre o sítio ativo da actina, né? Então, a gente tem esses dois eventos, tanto a tropomiosina, o cálcio saindo e a miosina se ligando ao ATP, esses dois eventos eles vão culminar com a dissociação entre miosina e actina. Né? A miosina solta a actina, se liga ao ATP e a tropomiosina cobre o sítio de ação, tá? E aí essa dissociação é que vai produzir o relaxamento. Tá ok, gente? Então, a contração é a interação, que produz deslizamento. Isso gera a contração. E o relaxamento vai acontecer por conta do desligamento entre as duas. E esse desligamento, ele depende do quê? Da saída do cálcio, o cálcio tem que sair, porque o cálcio é importante para contrair, mas para relaxar ele tem que sair, e do ATP. O ATP vai ser importante para os dois processos, como eu falei para vocês. Aí a miosina, ela
ligada ao ATP, aquilo que eu comentei com vocês, ela quebra a molécula de ATP e ela fica no estado engatilhado, pronta para interagir com a actina, quer dizer, pronta para uma nova contração, tá? Aqui de novo a mesma coisa, ó, uma outra figura mostrando um sarcômero relaxado aqui em cima, você vê que ele é mais largo, linhas ias mais distantes umas das outras, uma sobreposição menor entre os miofilamentos. E aqui a gente tem embaixo o estado contraído do sarcômero, uma sobreposição total entre eles. Quanto maior for essa sobreposição, maior a força de contração é produzida por esse tecido. Aqui essa animação, aqui é um GIF que eu achei tão bonitinho, ilustrando esse processo. Olha lá, a miosina encontrando com a actina e produzindo esse movimento de flexão, né, gerando esse deslizamento, tá? Então a gente vê que na actina, ó, tem umas bolinhas amarelas ali no centro da bola vermelha, que representa esse sítio de ação, essa interação. Então, quando elas interagem e deslizam, né, uma desliza sobre a outra, é que a gente tem a contração acontecendo. Esse slide, gente, vocês têm que tirar do modo apresentação e colocar naquele modo normal de PowerPoint para poder abrir essa figura, porque assim nesse modo de apresentação eu não consigo abrir, tá? Ela tem que estar naquele modo normal do PowerPoint. É uma animação que mostra todo esse mecanismo que a gente falou de contração muscular. Só que vocês têm que prestar bastante atenção, porque no início dele, ele vai mostrar desde do cálcio, da despolarização, passando pelo túbulo T, e isso fazendo com que os retículos sarcoplasmáticos liberem o cálcio dentro da célula. Só que no início, bem no início, mostra um terminal axonal. Por quê? Porque essa animação ela se refere a músculo esquelético. Então vocês ignorem o terminal axonal, tá? Que vai estar em cima, assim, do lado esquerdo, na parte de cima. É que eu não tenho como, eu acho, não sei, deixa eu ver. Bom, gente, aqui, ó, esse aqui é a tensão, né? Esse já produz uma tensão no ar. É o seguinte, aqui, agora, então a gente entende, eu espero, né, que vocês tenham entendido o processo de mecânica contrátil, que a gente chama, quer dizer, um mecanismo envolvido na contração, né? Que é o aspecto mecânico do coração mesmo, é o que produz a motricidade, o movimento. Na próxima aula a gente vai entender o processo elétrico, como é que ele acontece. Então agora vamos para a aplicação clínica, né? Como sempre, então vocês sabem que todas as aulas eu falo de alguma situação, de uma doença, né? A gente já falou de hipertrofia, falei na aula anterior das coronárias, sobre inserção de stent, falamos de toracotomia. Aqui eu já falei da questão do cálcio, a importância, né? Deficiência de cálcio de produzir parada cardíaca. Enfim, agora vamos falar da aplicação clínica referente a essa aula de hoje. Então é o seguinte, existe uma situação que é muito comum, recorrente no mundo inteiro, vocês devem saber, é até uma das principais causas de morte no mundo, que chama infarto agudo do miocárdio. Então todo mundo já ouviu falar, né, gente, de infarto agudo do miocárdio, a gente usa essa sigla IAM. O que é o infarto agudo do miocárdio? Então o infarto agudo do miocárdio, que a gente tanto escuta falar por aí, ele envolve, na verdade, o que é isso, né, gente? A pessoa infartou, vou infartar, às vezes a gente fala até brincando isso, né, mas o que é o infarto agudo do miocárdio? Né? Então, olha lá, miocárdio, né, nosso tecido que a gente está estudando agora. Ele é, na realidade, uma situação produzida pela morte das células do miocárdio. Então, as células, que células? Célula marca-passo e cardiomiócitos. Eles morrem por um processo que envolve, na maioria das vezes, um desequilíbrio hidroeletrolítico da célula, onde a gente tem, por falta de oxigênio, né? E esse oxigênio não chega por quê, gente? Por ausência do fluxo sanguíneo. Quem que leva sangue para lá, para o miocárdio? Quem é? São as coronárias, né? Sangue arterial, rico em oxigênio. Então, se a gente tiver obstrução de coronária, a gente vai ter redução do fluxo sanguíneo chegando no miocárdio, chegando na parede cardíaca. E aí a gente vai ter redução do oxigênio.
E aí, se não tem oxigênio suficiente, a gente não vai ter ATP sendo produzido. Se não tem ATP, tudo aquilo que depende do ATP para acontecer vai ficar prejudicado. A contração, como a gente viu, depende. E se a gente pensar numa coisa básica, de que todas as células têm, é um equilíbrio hidroeletrolítico, quer dizer, equilíbrio água-eletrólito. O que é eletrólito? Íons, que é garantido pela bomba só de potássio. Então, se a bomba depende de ATP para funcionar, porque ela transporta os íons contra o gradiente de concentração, né? Então, para isso precisa de energia, faz o chamado transporte ativo. E aí, se não tem ATP, a bomba não tem como funcionar. Se ela não funciona, o que acontece? O sódio invade a célula e não é expulso, porque quem expulsa o sódio da célula é a bomba, o sódio de potássio. E quando o sódio invade a célula, ele vai invadir através dos canais de sódio, porque ele vai ter gradiente para isso, vai se difundir para dentro da célula, tem gradiente, tem maior concentração fora e menor dentro, então ele tende a entrar na célula, mas em condições normais a bomba fica jogando ele para fora. Se a bomba não está funcionando, ele vai entrar e não vai sair. E quando ele entra, quem entra com ele é água. E isso produz uma que a gente chama de turgidez na célula, quer dizer, a célula vai inchando, ou a gente chama de edema celular, ela vai crescendo, vai ficando cheia de líquido dentro, chega um ponto que a membrana não resiste e rompe, que a gente chama de lise, é o rompimento da membrana. Esse tipo de morte celular é chamado de necrose, tá? Existem dois tipos de morte celular no corpo. Tem a morte que é um derramamento de enzimas e rompimento de membrana, e o conteúdo intracelular derrama todo, que é um homicídio, assim, uma morte matada, e tem a morte morrida, vamos dizer assim, que é o chamado suicídio celular, né, ou morte programada das células, que é a apoptose. Que daí é uma coisa que acontece normalmente no corpo, né, na maioria das vezes por meios fisiológicos. A necrose não, a necrose é sempre patológica, tá? Esse rompimento, isso não é bom porque derrama enzima e derrama todo o conteúdo da célula para o meio extracelular, tá? Então aqui, ó, a gente observa uma lâmina, né, um corte histológico do miocárdio, aquele sincício, escada, lembra que eu comentei com vocês? Né, interstício, aqui é o espaço intersticial e tal, os núcleos. E aqui do lado, gente, ó, o miocárdio com infarto. Olha o que a gente observa aí, né? Uma redução da partezinha rosa que a gente tem na primeira foto, aqui tem menos rosinha, ó, tem mais branco, porque você tem perda de células. O rosa é a célula, tá? Se reduz a quantidade de célula, você vai reduzir o que? O miocárdio vai ter, o cardiomiócito tem sarcômero, que produz contração. Então esse processo ele reduz a contratilidade, tá? Daquela região que sofreu o infarto. Todo infarto ele produz sinal? Não, né? O principal sintoma do infarto é dor que a pessoa sente no peito, que a gente chama de angina. Só que vai depender muito da região. Tem regiões do coração que podem sofrer infarto e a pessoa não apresentar nenhum tipo de sinal ou sintoma, passar desapercebido. Vai depender da extensão do infarto. A túnica mais externa, que é o miocárdio, quer dizer, ao miocárdio ou epicárdio. E aqui com 24 horas a área de lesão bem grande, né? A zona de necrose grande, quer dizer, comprometimento funcional dessa região. E aí o que acontece? Como sinal, quer dizer, uma forma de você verificar se o indivíduo realmente está infartando é analisar alguns indicadores no sangue da pessoa. Então, tem alguns tecidos, gente, que tem marcadores de lesão. Quando eles estão com problemas, esses marcadores aparecem num exame de sangue. Olha, o simples exame de sangue, você vai medir, vai dosar esses elementos, a presença deles pode atestar, quer dizer, pode confirmar que realmente você tem um dano. Tem que pensar o seguinte, ó, como o corpo humano ele é muito complexo, né, em termos de funcionamento, a gente está vendo isso, a gente está falando de um tecido só aqui, ó, já há um tempão, falando e fala, e tem coisa dessa para falar, e a gente só está falando assim de um pedacinho, quer dizer, de uma parte do que se tem para falar. Tem coisa dessa. Mas é assim, ó.
A gente então tem na clínica, né, marcadores de lesão, que são moléculas que a gente consegue medir no sangue das pessoas, tá? E como o funcionamento corporal, como eu estava dizendo, é muito complexo, essa é uma das maneiras de verificar, não é a única e nem deve ser. Né? Para a gente fechar qualquer diagnóstico, a gente precisa ter vários elementos, é como se fosse um quebra-cabeça. E eles precisam ir se unindo e tal para você fechar uma conclusão. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns desses marcadores, tá, de lesão. O outro a gente vai falar da parte elétrica, aí eu vou dizer para vocês a respeito de análise elétrica do órgão, que é através de um eletrocardiograma, que é um exame, a gente vai falar depois. Mas no que compete essa parte que a gente falou hoje, do cardiomiócito, a gente tem um elemento ali que é um importante marcador de lesão do miocárdio, que está aqui, ó, no filamento de actina. Então, no filamento de actina, a gente vai ter aquelas moléculas que a gente falou, né, as actinas, formando filamentos, actina G, que forma actina F, a tropomiosina, que está aqui nesse azul escuro, e a gente tem aquele complexo troponina. Vamos pensar aqui, ó, quando o cardiomiócito sofre essa necrose, essa lise da membrana, que a gente chama isso de necrose, esse tipo de morte, a gente vai ter tudo que está dentro do cardiomiócito sendo derramado, inclusive as estruturas do sarcômero, tá? Que vão ser derramadas e vão parar onde, gente? No sangue. Isso vai cair no sangue, porque vai ser drenado pelo sistema de microcirculação. A gente vai ver como é que é isso quando fala da microcirculação, mas o sistema venoso drena, né, as coisas dos tecidos. Eu já comentei isso com vocês, na drenagem venosa da parede cardíaca. Então ele remove, ele suga tudo que está no tecido, que o tecido não precisa. E aí quando a gente tem necrose, a gente vai ter esse material então que está dentro da célula sendo derramado e indo parar na corrente sanguínea, no fluxo sanguíneo. E um desses elementos que está dentro do cardiomiócito, que é um importante marcador de lesão do miocárdio, é a troponina. Na realidade, duas troponinas, a troponina T e a troponina I. Aqui estão os valores de referência delas, gente, para ser considerado normal, para excluir lesão, tá? Então, a troponina T, ela vai variar aí entre 0 a 0,04 nanograma por mililitro de sangue, e a troponina I, de 0 a 0,1 nanograma por mililitro. Então, esses valores são os valores de normalidade. Então, é o valor que a gente chama de referência. Se tiver acima desses valores, já é um indicativo de infarto. Ah, então basta dosar troponina para eu saber se estou infartando ou não? Não, claro que não. Porque a gente tem muito falso positivo. Quer dizer, dá troponina alta, mas não é lesão no miocárdio. Tá? Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem essas proteínas no músculo esquelético. E quando o indivíduo tem lesão de músculo esquelético, elas aumentam também. Então, por exemplo, às vezes coincide da pessoa sentir uma dor no peito. Ah, meu Deus, estou infartando. Aí vai para o hospital. Aí no hospital vamos fazer a análise das troponinas. Aí dá alta. Opa! Mas aí faz uns outros exames. Por exemplo, o eletrocardiograma. Dá normal. Pressão está normal. Faz um raio-x. Está tudo normal. Ué, só a troponina deu alta. Aí pergunta para o cara, vem cá. Você praticou algum exercício? Ah, corri uma maratona esse final de semana. Ah, estava jogando futebol, caí e tal, me machuquei. Então, você está com uma lesão no músculo esquelético, que deu essa troponina elevada. O coração está beleza. Vocês estão entendendo? Porque ele não é específico para o coração, porque a gente tem essa proteína também no músculo esquelético. Tá? Então, aumento da troponina, a gente não pode afirmar que é infarto agudo do miocárdio, tá? Porque ela não é um marcador específico. Aí aqui mostra alguns marcadores cardíacos para vocês conhecerem. Ó. Todos eles estão no citoplasma das células do miocárdio, tá? Dos cardiomiócitos, né? Então a gente tem a mioglobina. A mioglobina ela é um depósito de oxigênio para o músculo, para a célula muscular. É semelhante à hemoglobina, ela segura, ela estoca oxigênio, ela tem afinidade pelo oxigênio e aumenta os níveis de oxigênio no tecido. Essa CKMB é uma enzima cardíaca, que a gente chama de creatina quinase, MB, também, e a troponina, tá? Aqui entrando tanto a T quanto a I. Aí a gente tem aqui uma diferença do tempo, tá vendo? Ó?
O aumento inicial após o infarto, após a lesão. Então a gente vê que a troponina ela vai aqui de 4 a 6 horas. Ela é um pouco mais tardia, a mioglobina sobe antes. Então a gente tem uma liberação desses componentes, a chegada deles no sangue vai ser em tempos diferentes. Porque a troponina, se a gente pensar, ela está associada a um complexo. Então toda aquela estrutura tem que ser desmontada. Então quando a célula se rompe, o sarcômero todo ele vai ser desmanchado. E isso leva um certo tempo. A mioglobina não, ela já está dentro da célula, então ela cai mais rápido na circulação. O pico da troponina é de 10 a 24 horas após o infarto, tá? Então não adianta a pessoa ter algum sinal de dor de infarto e ir para o hospital e pedir dosagem, né? O médico fazer dosagem bioquímica, quer dizer, a dosagem no sangue desses indivíduos, desses marcadores, imediatamente após, que de repente ele não vai pegar nada e ele não pode excluir. Ele vai fazer outros exames que são mais, já mostram uma alteração imediata, como o eletrocardiograma, que a gente vai falar depois. E aí tem que manter e ir monitorando, né? E aí com o tempo ele vai vendo essa cinética de aumento desses marcadores no sangue. E aí ela dura aqui, ó, a troponina de mais ou menos 7 dias. Então normalmente ela é muito usada, porque daí ela consegue detectar até infartos que aconteceram uma semana antes. Você vai ver o nível de troponina ainda bem elevado, tá? Então, tá vendo, gente? A gente fala, essas coisinhas tão pequenininhas, né? Actina, tropomiosina, troponina, blá, 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 tanta coisinha. Eu tô mostrando pra vocês a importância de se conhecer isso, né? Que, de repente, na prática clínica de vocês vão se deparar com laudos e prontuários de pacientes que constam essas informações. E aí vocês vão saber do que se trata, tá? Aqui mostrando um outro gráfico, ó, onde a gente vai ter um eixo aqui que mostra os dias posteriores ao começo do infarto, ó, indo do dia, né, do dia 0 até o dia 9, e os valores superiores ao normal. Então a gente tem a mioglobina subindo mais precocemente, a troponina ela vai vir um pouquinho depois dessa linha mais fininha aqui, ó. A CKMB sobe um pouco antes, o pico dela também é mais precoce, né? Antes do primeiro dia do infarto. E aí a gente tem uma queda de todas elas, né? A mioglobina ela começa bem, só que no primeiro dia, 24 horas depois, você já quase não tem ela. Então, se você for fazer essa dosagem pouco depois, você já não pega mais. A CKMB, ela vai subir também, só que ela cai depois aqui no terceiro dia, ela começa, né, a cair e no sexto você não tem mais. E a troponina não, ela aumenta ali, né, em torno das 4, 6 horas ela começa a aparecer, ela vai ter um pico em 24 horas mais ou menos, e ela se mantém elevada durante um bom tempo, tá? No infarto de maior magnitude, quer dizer, mais célula morrendo, mais troponina vai aparecer, aí a gente tem um aumento aqui, ó, substancial da troponina, né? Lembrando que os valores de referência delas, ó, são bem baixinhos, estão vendo, gente? É 0,0, né? Então, subiu um pouquinho aqui, a gente já tem então ela é muito sensível para a detecção disso. A gente quase não tem essa proteína no sangue, praticamente não tem. Ela está dentro das células. As outras a gente até tem já valores de normalidade um pouquinho maior, tá? Então ela se mantém elevada por mais tempo, então ela é muito usada para diagnóstico de infarto, é a mais usada. Eu vou botar aqui no Moodle um artigo que mostra com mais ainda detalhe essa relevância do uso da troponina, da dosagem de troponina para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Tá? Então agora vocês já sabem, a troponina é o que? Ela está lá dentro da célula, compõe o que? O filamento de actina, que faz parte do sarcômero, né? E ela vai, em condições de infarto, ela sai dessa estrutura toda, sai da célula, cai no sangue. E aí se você pega ela no sangue, significa que ela não está mais na célula, então significa que a célula morreu, a célula se rompeu, tá? Porque é uma proteína citoplasmática. Aqui uma peça anatômica, onde a gente vê onde está marcando as setas vermelhas aí, regiões de infarto. A gente consegue observar que fica mais pálida, estão vendo aqui, ó, nessas linhas aqui mais circular, múltiplas regiões de infarto. A pessoa pode ter múltiplos infartos ao longo da vida. Quando são regiões pequenas, provavelmente, né, o indivíduo não deve ter sentido nada, ele sentiu mais em regiões maiores, a gente tem regiões mais críticas, o lado esquerdo do coração é sempre mais crítico.
A porção do átrio direito é muito crítica também, a gente vai ver por quê. A gente vai ter um aglomerado de células marca-passo aqui muito importantes, que compõem o marca-passo natural. Então, morte nessa região também é problema para manutenção da função cardíaca. Então, aqui um coração real, tá, gente? A foto de um coração de alguém aí, ó, que partiu e que infartou muito pela vida, dá para ver. Aqui um corte histológico de uma região de infarto, então foi feita a biópsia, né? Depois da morte do indivíduo, tirou o coração, cortou o pedacinho lá onde estava infartado, onde estava pálido, como a gente viu na foto anterior, e fez aqui a histologia, o corte. Aí a gente consegue ver, ó, em volta, estão vendo as células aqui, ó, os cardiomiócitos, aquela arquitetura preservada de sincício, a gente consegue ver os pontinhos mais roxinhos são os núcleos, a gente vê tudo direitinho. E aqui a gente vê um clarão, que é uma região que a gente fala amorfa, né? A gente chama de amorfa porque você vê tudo de um jeito só, assim, sem aquela arquitetura tradicional, quer dizer, uma região de fibrose, onde tem uma massa só que não é célula, porque você não tem núcleo. Então, é uma região de reparo, de infarto, né? Onde já fibrosou, quer dizer, porque quando essas células morrem, gente, como eu falei para vocês, são células super megassônicas no sentido de diferenciação. Elas são muito diferenciadas, sabe? Elas são assim, aquele intelectual super mega pós-doc nas galáxias. São os cardiomiócitos, as células marca-passo, os neurônios e as células musculares esqueléticas. Elas são todas dessa prole, dessa nata celular, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a morte delas, a gente não tem mitose acontecendo. Então, o reparo do tecido, ele não envolve proliferação celular, que é um mecanismo que a gente chama de regeneração. O reparo, ele só tem de uma forma, que é jogar alguma outra coisa lá que não seja a célula, tá? Então, muitas vezes aqui está dizendo fibrose, ó. A fibrose é o quê? Colágeno. Taca colágeno para tampar o buraco. Muitas vezes a gente tem a calcificação da região também, tá? Do infarto. O infarto mais recente, a região normalmente ela fica primeiro calcificada para você depois ter um tecido de fibrose. A calcificação é esse cálcio todo dos retículos e tal que se derramam, e aí esse cálcio do lado de fora da célula, ele reage com outras moléculas e produz uma placa que enrijece aquela região. Então você tem, é que nem jogar água no cimento. Você forma uma placa de cálcio, lá como se fosse uma placa de concreto. Porque o corpo ele sempre vai buscar uma maneira de reparar o dano, tá? Ele não pode deixar buraco aberto. O melhor reparo que existe é a regeneração. Não sendo possível a regeneração, existem outras opções. A calcificação, por exemplo, no coração acontece porque é um tecido que já tem bastante cálcio. E a fibrose, que é o mais usado, né? Que é a cicatrização, tá? Jogar colágeno, para evitar a infecção. Bom, gente, então é isso. A nossa aula de miocárdio. Entendemos os cardiomiócitos, principalmente, foi essa aula que a gente mais falou, que a gente falou de mecanismos de contração muscular. Falamos aqui do sarcômero e a aplicação disso na questão do infarto, que a gente perde a função, porque essas células morrem e não são substituídas, a gente perde contingente de célula. E a questão da importância da troponina como marcador de lesão, é um deles. Tá? Então é isso. Então a próxima aula é excitação rítmica.